E quando a manipulação de consciências atinge toda uma nação? Este é o tema do vídeo de hoje. Imaginem a dificuldade que é manipular consciências a ponto de uma nação inteira compartilhar as mesmas ideias. Imagine depois o que acontece com essa mesma sociedade quando ela percebe que tudo não passou de uma manipulação e quanto tempo leva para curar essa sociedade. Eu quero trazer aqui três exemplos históricos que, por uma coincidência, pura coincidência, têm muitos elementos em comum. O primeiro exemplo histórico é dos Estados Unidos da América com o seu Destino Manifesto. Essa foi a proposição de um presidente lá no início do século XIX, e na medida em que a nação inteira passou a assumir o destino manifesto de que eles eram escolhidos para liderar a sociedade, isso legitimou não só o genocídio dos indígenas, como também a anexação de territórios, o México, Havaí, depois Porto Rico e assim até o Panamá. O que acontece é que havia uma narrativa de que havia uma missão civilizatória para esse povo escolhido e este era o destino manifesto dos Estados Unidos. Desde lá até aqui, é o país mais belicoso do mundo, é o país que mais investiu em guerras, é o país que mais prejuízo causou à maior parte das nações do mundo. E exatamente por causa disso é que eu acredito que hoje eles não conseguem perceber que o mundo deixou de ser unipolar, que os Estados Unidos é um império em decadência e que devia estar mais preocupado com a manutenção da sua economia do que com tudo que está fazendo com o mundo inteiro, apostando em guerras, em tarifaço e assim por diante. Segundo exemplo é o da Alemanha nazista. O Goebbels, que foi o ministro da propaganda do Hitler, criou uma obediência cega ao Führer. Por conta dessa obediência cega, na hora que foi então escolhido como inimigo comum o judeu, toda a população alemã passou a conviver com tudo o que estava acontecendo em relação à população dos judeus, que ia para guetos, era expulsa do país, perdia seus negócios, perdia seus recursos e até mesmo ia para campos de concentração. Eu admito que a maior parte da população não soubesse o que acontecia dentro dos campos de concentração. Imagine então o que aconteceu logo após a derrota do movimento nazista e em que toda a sociedade alemã percebeu qual a tamanha atrocidade e crueldade que o seu povo havia cometido. Este remorso perdurou por décadas e vai continuar pairando uma sombra sobre o povo alemão até que advenha um holocausto pior, que eu acho que está acontecendo. Terceiro exemplo é exatamente daquele lugar no Oriente Médio onde tem uma ocupação. Esse povo criou, para justificar esta ocupação, o mito do povo eleito e da terra prometida. Em torno desse ritmo, desses mitos, criou a legitimidade para então criar um Estado étnico, sem fronteiras e que absolutamente belicoso, porque continua pensando em anexar outros territórios até formar a grande nação. A manipulação ocorreu em três tempos diferentes. Primeiro, desumanizando os árabes, depois, demonizando os muçulmanos, construindo uma islamofobia. Ainda, eles desenvolveram uma ideia de que eles estavam levando a civilização para aquela região atrasada e de que o exército deles era o mais moral do mundo. Evidentemente, tudo isso está caindo por terra, mas a população israelense continua majoritariamente apoiando esta manipulação das consciências coletivas.
Eu fico pensando que possivelmente a situação terá o mesmo destino que o do nazismo. E eu fico pensando que também com o povo daquele lugar vai ocorrer o mesmo que ocorreu com os alemães, né? Eles vão mancharam uma história exitosa dos judeus de mais de 3.000 anos, mancharam de uma forma definitiva e terão que sofrer ao perceber que eles negaram todos os princípios da religião judaica, todos os princípios éticos que foram tão compartilhados pelos judeus ao longo da sua história. Bom, eu quero também chamar a atenção, né, que ainda hoje é possível que aconteça um sequestro de uma flotilha, Global Summit Flotilha, com mais de 50 embarcações envolvendo até 500 pessoas e que estão levando ajuda humanitária para Gaza, para mostrar a dramaticidade do que está acontecendo agora. Quais são então os fatores comuns aos três exemplos históricos que eu citei? Primeiro, havia uma narrativa fundadora muito poderosa. No caso dos Estados Unidos, era uma missão, no caso da Alemanha, era a redenção, depois da humilhação da Primeira Guerra Mundial, e no caso desse outro Estado no Oriente Médio, era uma questão de sobrevivência pós-Holocausto. O segundo tópico é a construção de um inimigo externo. No caso dos Estados Unidos não ficou tão claro porque os inimigos foram variando, mas a gente percebe que ainda existe um preconceito racial contra os indígenas, contra os mexicanos ou latinos, assim como tem contra os negros. Uso intensivo de símbolos, de mídia e da educação é um outro fator muito importante para criar a correia de transmissão que vai promover a consciência coletiva manipulada. Também foi necessário passar por crises ou traumas históricos. No caso norte-americano, o movimento pela independência, essa dificuldade, e nos outros casos parece mais óbvia o trauma histórico. E, por fim, uma repressão direta e também uma hegemonia simbólica sendo repisada o tempo todo. Diante disso tudo, a minha frase de fechamento é: um país que perde a sua consciência coletiva para a manipulação perderá sua soberania, mais dia menos dia.